Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita de Sebastião, o Marte. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sinta-se acolhida na nossa casa de amor e o que você precisar, estamos aqui para atendê-lo. Que Jesus fique contigo hoje e sempre. Nesse primeiro momento, peço a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, que nos inspire neste momento de breve reflexão e que as palavras que serão aqui ditas possam tocar em nossos corações, tanto dos irmãos encarnados quanto os desencarnados aqui presentes. Como disse o nosso irmão Giovanni, nós estamos estudando o livro Pão Nosso, que é ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é a lição de número 33. Antes de iniciarmos essa breve reflexão, tem um livro que é muito interessante, Parnaso de Além-Túmulo, que ainda não teve oportunidade de ler um pouquinho desse livro, é de grande importância, de grande valor e de grande contribuição para a nossa evolução moral e espiritual. Esse livro tem poesias de vários espíritos, e um deles, Casimiro Cunha, tem a poesia chamada Sombra e Luz. Essa poesia, ela retrata toda a breve reflexão da noite de hoje. Vamos escutar um pouquinho dela. Assim diz: vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Meus irmãos, que possamos encontrar isso que a poesia nos diz, a luz, a aventura e a paz. A lição de hoje, como foi falado, é a lição de número 33, que recebe o título de Trabalhemos Também. Mas antes de iniciar essa breve reflexão, Paulo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 6, ele nos traz uma pergunta. A pergunta é bem singela. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Deus habita em vós? Olha a pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Deus habita em vós? Meus irmãos, o que essa mensagem quer dizer? Quer dizer que Deus está em nós e que nós, consequentemente, também estamos em Deus. A luz do Criador, ela habita em nosso ser. O problema é que nós passamos muito tempo com essa chama divina apagada. Essa chama divina que está apagada, ela precisa ser acendida para estar em plena conexão com o Pai. Lembremos de uma vela. A vela por si só, ela não traz a luz. Precisa de um fogo para acendê-la. Assim também é a chama divina em nossos corações. Muitas vezes pedimos proteção ao Pai, mas esquecemos de acender essa vela. Essa vela fica como se fosse em estado de letargia, apagada. E nesse momento perdemos muitas vezes a conexão com o Pai. Perdemos muitas vezes a oportunidade de conectar com o Criador. E aí vem o quê? A treva. Aí vem a escuridão. Aí vem a apatia. Além disso, em quase todas as situações do nosso dia a dia, quando perdemos essa conexão com Deus, nós ficamos apáticos, nós ficamos sem rumo, sem saber o que fazer em nossas vidas. Por que isso? É porque realmente, meus irmãos,
o nosso objetivo aqui nesse mundo é entrar em conexão com o Pai e praticar o amor, a justiça e a caridade. É isso que o Pai quer de nós. E muitas vezes é nessa situação de enfermidade, de obstáculo, de tristeza, que costumamos procurar uma casa espírita ou qualquer segmento religioso, não é verdade? Para a cura das nossas enfermidades, para a resolução dos nossos problemas. E muitas vezes esquecemos que esse estado de enfermidade, seja do corpo físico ou do corpo espiritual, muitas vezes é derivado de quê? Da nossa perda de conexão com o Pai. Ou seja, nós somos responsáveis por nossas próprias enfermidades, se não praticadas nesta vida, mas também em vidas passadas, porque nós sabemos que nós não estamos neste mundo pela primeira vez. Nós estamos aqui já em vários processos reencarnatórios, e isso, os livros da doutrina espírita realmente nos traz essa informação. Então, para que a luz divina ela realmente haja em nossos corações, é necessário, meus irmãos, que passemos pelos processos educativos da vida. E onde nós passamos por esses processos educativos? Aqui neste mundo. Aqui o planeta Terra é a nossa escola, é o nosso ponto, o nosso local de aprendizagem. Então é aqui que nós devemos pôr em prática os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. E é interessante que aqui nós devemos buscar o quê? A disciplina, mas a disciplina pautada no amor ao próximo. A disciplina pautada na lei da justiça. A disciplina pautada na lei da caridade. No capítulo 3 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos chama a atenção exatamente para essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse mundo. Permitamos ler, porque a explicação de Emmanuel é bem clara. Assim diz Emmanuel: a experiência humana não é estação do prazer. O homem permanece em função do aprendizado. E nessa escola, nessa tarefa de iluminação, é razoável que saibamos valorizar a oportunidade de aprender, de trabalhar e facilitar o ensejo aos semelhantes. Emmanuel é bem claro e taxativo. A experiência humana não é estação do prazer. Então, nesse mundo, nós não devemos estar preocupados com os prazeres efêmeros lá do outro. Devemos nos preocupar com a responsabilidade e praticar em toda a sua amplitude as leis divinas, que são resumidas na lei de justiça, de amor e caridade. Então, é imprescindível, nesse processo de iluminação, que nós eduquemos as trevas. E onde estão as trevas? Será que é um lugar específico para onde nós vamos depois de sairmos deste corpo físico? Não, meus irmãos. As trevas estão dentro de todos nós. Bastamos escolher. Queremos estar no céu ou queremos estar no inferno? Isso é um estado da nossa mente, é um estado da nossa vibração. Céu e inferno não são lugares distintos. Na verdade, são estágios da evolução humana. Então, no dia de hoje, neste momento, reflitamos: estamos no céu ou estamos em trevas? Porque Emmanuel nos diz: aqui neste mundo não é a estação do prazer. Aqui é uma escola. E toda escola exige por parte de nós a responsabilidade, sempre. A responsabilidade que deve ocorrer no dia a dia.
Então, se hoje, por exemplo, magoamos alguém, que peçamos o perdão. Se hoje nós fizemos mal a alguém, que possamos pedir desculpas. Se hoje, por exemplo, deixamos de ajudar alguém, que façamos o mais breve possível. Porque a pergunta que deve ser feita é a seguinte: se desencarnássemos hoje, se sairmos desse corpo físico neste exato momento, o que estaríamos levando para o mundo espiritual? Será que estamos levando coisas materiais? De maneira alguma. Nos será perguntado o que nós fizemos com as coisas do Pai. É essa a pergunta que nós devemos fazer a todos os dias. Porque, meus irmãos, nem sempre teremos a oportunidade do amanhã. Por isso que Emmanuel é muito claro. Aproveitemos em toda a sua amplitude o presente. E o presente é agora. Não deixe para amanhã dizer que ama alguém. Não deixe para amanhã o perdão. Não deixe para amanhã a prática da caridade. Façamos hoje. Lembremos que, segundo as lições do Mestre, nós somos os trabalhadores da última hora. Mas isso foi dito já há um tempo atrás. Talvez a hora nós já não temos mais. Talvez estamos nos minutos, ou talvez somos os trabalhadores do último segundo. Não é verdade? Então, que possamos refletir o que nós estamos fazendo realmente na seara do Pai. E a lição de hoje, Trabalhemos Bem, ela começa com um trecho extraído de Atos, capítulo 14, versículo 15. E tem um pequeno trecho do Evangelho que assim diz: e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Olha só a pergunta. Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Essas palavras, meus irmãos, elas foram trazidas por Paulo. E essas palavras, de extrema singeleza, mas de profundidade tamanha, nos mostra a simplicidade de Paulo. Paulo diz: nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Apesar de Paulo ser apóstolo ou discípulo do Mestre Jesus, Paulo diz para essas pessoas a quem essa mensagem, a quem essa pergunta foi dirigida, que ele estava na mesma condição. Olha a simplicidade do discípulo Paulo de dizer: irmãos, estamos sujeitos às mesmas paixões. Quer dizer, irmãos, estamos no mesmo barco evolutivo. Ou seja, Paulo coloca naquela situação que estamos no mesmo processo de luta regeneradora. Paulo também era imperfeito, como nós também somos imperfeitos. Mas o que Paulo queria fazer era se tornar uma pessoa melhor e propagar o evangelho do Mestre Jesus. Então, por isso que Paulo, ele não se eleva diante das pessoas a quem essa mensagem foi dirigida, que eram os habitantes de uma cidade de Listra. Pelo contrário, Paulo coloca na mesma posição. Assim como o Mestre Jesus, ele não demonstrou nenhuma superioridade, a não ser a superioridade moral, no sentido de dizer que realmente precisaríamos muito da evolução moral. Não é verdade? Então, Paulo quer dizer o seguinte, que na vida dele, em nada difere da nossa. Paulo também,
cometeu diversos erros, com certeza, perante as leis do Pai. Não é verdade? Então, e Paulo quis dizer ainda, mais além, que ele, na condição de discípulo do Mestre Jesus, ele não recebeu nenhuma vantagem do Pai para estar naquela condição. Tudo decorreu do esforço dele. Toda graça, toda a caminhada de Paulo se deveu exatamente ao esforço dele em colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí, Emmanuel nos deixa claro a seguinte questão, que todos os missionários da revelação divina não possuem e nunca possuíram nenhum privilégio advindo do Pai, o nosso Criador. Então, meus irmãos, os discípulos do Mestre Jesus, eles não receberam do Pai nenhuma prerrogativa para estar naquela condição, naquele momento, um pouquinho melhor do que nós. E, pelo contrário, tudo se deveu exatamente ao processo dele de regeneração, do encontro com o Pai, do encontro com a luz divina, através da prática dos ensinamentos do Mestre. Então, todas essas realizações dos discípulos foram fruto apenas e simplesmente do esforço de todos eles na busca da iluminação espiritual. Então, o que devemos ter em mente quando dizemos que nenhum de nós nunca recebemos nenhuma prerrogativa no sentido de sairmos na frente do outro ou de sermos melhor porque o Pai nos concedeu uma prerrogativa de sermos melhor? Não. Nós nascemos como? Simples e ignorante. E cabe a todos nós buscar, através do nosso esforço diário, a nossa busca pela evolução espiritual. Então, Jesus não nasceu como Jesus. Paulo não nasceu como Paulo. Marcos não nasceu como Marcos. Francisco de Assis não nasceu como Francisco de Assis. E o Chico Xavier não nasceu como Chico Xavier. Todos eles, meus irmãos, nasceram simples e ignorantes. Ou seja, nasceram de uma forma mais primitiva, mas que, com o dia a dia, com a vontade e com esforço próprio, eles alçaram um patamar de espíritos iluminados, ou como o Mestre Jesus, que é o governador do nosso orbe, um espírito iluminado, um espírito puro, um espírito crístico. E essa questão de nascermos simples e ignorantes está na lição 115 do Livro dos Espíritos. Quem quiser ler, terá a oportunidade de saber que o Cristo nasceu simples e ignorante como nós. Por isso, a rogativa de Emmanuel, já no título da lição, trabalhemos também. Trabalhemos também aonde? Será que é no nosso trabalho no dia a dia? Pode até ser. Mas qual é esse trabalho que Emmanuel quer dizer para nós? É o trabalho, é o esforço, é o estudo na seara do bem, na seara do amor. Então, que prestemos bastante atenção, porque nós podemos ser Paulo um dia, nós podemos ser Chico um dia. Basta que façamos o quê? Trabalhemos no caminho da fé, no caminho do amor, no caminho da autoiluminação. E o interessante de tudo isso é que Emmanuel nos ensina, através dessa lição de número 33, que Cristo, quando Jesus veio aqui, ele não criou um sistema de deuses e santos. Jesus não veio aqui para dizer que Paulo era santo. Não é verdade?
não veio dizer que Lucas, Marcos e todos os seus discípulos eram santos. Não. Ele não veio instituir um sistema de santidade. Ele veio, em verdade, instituir um sistema de transformação moral. E esse sistema de transformação moral que o Cristo nos diz, depende de cada um de nós. Será que estamos realmente nessa escola de transformação moral, como o Cristo nos diz, em todas as suas lições? Será que estamos realmente preocupados com o nosso processo de iluminação espiritual? Então, qualquer pessoa, qualquer um de nós, utilizando do livre-arbítrio, não é possível chegar ao patamar de iluminação. Porque, como disse também o livro dos Espíritos, há, sim, a necessidade de progressão dos mundos e dos povos. Ou seja, é uma lei, é a lei da progressão. Nós devemos progredir, mas nós podemos criar sérios entraves nesse processo de progressão. Que não criamos entraves, que possamos realmente seguir nesse processo de iluminação. Ou seja, meus irmãos, através do livre-arbítrio, podemos ascender aos patamares de iluminação crística. E Emmanuel, com a sua singeleza, ele nos dá vários exemplos desse processo de iluminação espiritual. Poderíamos falar de vários, mas vamos tentar resumir algum deles só para compreender esse processo e esse sistema de transformação moral trazido pelo Cristo. Lembramos daquela mulher, Maria de Magdala. Quem foi Maria de Magdala, Maria de Madalena? Não é verdade? Era uma mulher linda, de uma beleza incrível, mas que estava, naquele momento, utilizando-se da sua beleza nos prazeres naquela época. Não é verdade? E existe um livro bem interessante, que é o livro A Boa Nova, que é ditada pelo espírito Huberto de Campos e psicografado pelo Chico. E foi relatada a seguinte questão, essa frase vale a pena ler, nós pedimos permissão para isso. Foi esclarecido o seguinte sobre Maria de Magdala: caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Então, o prazer naquele momento de Maria de Magdala eram prazeres efêmeros. Não é verdade? E como foi esse processo de transformação de Maria de Magdala depois que ela encontrou o Mestre? Ela mudou o seu modo de agir e começou a propagar a lei de amor por onde ela andava. Ela cuidou, após a morte do Mestre, de vários leprosos. Ou seja, ela renunciou à sua própria vida em favor desses irmãos enfermos. E que a lepra, naquela época, era uma doença gravíssima, que levava, com certeza, à morte, como foi retratado nos livros de história. E com o passar do tempo, Maria de Magdala, também, em função desses cuidados com esses leprosos, também contraiu a lepra. E foi um processo doloroso, porque Maria de Magdala sentia fortes dores. E no leito já do desencarne, aí veio a ascensão dela. Como foi o processo de desencarne de Maria de Magdala, meus irmãos? Já no mundo espiritual, depois de todo esse processo de transformação, da abdicação da sua vida em favor do próximo, ela foi recebida por quem? Pelo Mestre Jesus. E qual foi a singeleza das palavras do Mestre Jesus para Maria de Magdala? Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Meus irmãos,
Nós podemos ser Maria de Magdala nesse processo de transformação. Nós podemos ser Paulo de Tarso, que no início, ainda como chamado como Saulo, perseguia aqueles que estavam com o mestre, mas também Saulo, mudando depois para o nome de Paulo, também esteve nesse processo. E Pedro, que negou Jesus 3 vezes, também foi um grande propagador do Evangelho. Meus irmãos, o que é que o Mestre quer de nós? Exatamente isso, que trabalhemos. Trabalhemos aonde? Na seara do amor, na seara da fraternidade, na seara da justiça e do amor ao próximo. Talvez não temos mais 1 hora, como a ideia dos trabalhadores da última hora. Talvez somos agora os trabalhadores do último segundo. Então não deixamos para amanhã o que possamos fazer hoje. E essa lição é muito bela. Por isso que aquela poesia lida no início retratou muito bem essa lição da noite de hoje. Estamos em trevas, mas podemos estar no processo de iluminação. E aí, mais uma vez, usando as lições do livro Parnaso de Além-túmulo, já para encerrar, diz o seguinte, Abel Gomes: desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tende convosco excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós, meus irmãos, tende Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista da luz da vida eterna. Que ficamos em paz, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.